Graças e paz para a igreja, amém? Amém. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito. Todo mundo já sabe disso, porque é verdade, eu creio assim, amém? Porque enquanto estamos aqui, Ele está trabalhando, amém? Eu quero glorificar a Deus, né? Porque o nosso irmão Geraldo está aqui. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém, glória a Deus. Quando nós oramos, Deus responde. Ele ouve e responde. Amém? E que você passe a crer que quando você ora, alguma coisa acontece. Não pense você que quando você ora fica tudo do mesmo jeito, não. Alguma coisa acontece. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é fiel e temos mais que agradecer do que a pedir. Só estarmos aqui nesta noite é motivo para agradecer. Porque muitos são as adversidades, os obstáculos que se levantam para que eu e você não venham para a casa do Senhor. Porque cada vez que ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos e deixamos ela entrar no nosso coração, a gente sai transformado. Cada vez que a gente ouve a palavra, deixa ela entrar para o coração, passamos a viver em novidade de vida. Porque é impossível você escutar uma pregação que ela entra no teu coração e você fica do mesmo jeito. À medida que você vai ouvindo e trazendo ela para o teu coração, você amanhã vai ser um crente melhor do que você foi hoje. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela não é um jargão. Eu vou dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e eu posso fazer tudo. Ele é o meu pastor e nada me falta quando eu estou aliançada com Ele, quando eu estou em concordância com Ele, quando eu estou em unidade com a igreja, quando eu estou em comunhão com meus irmãos, quando eu estou debaixo da potente mão dEle. Aí a gente pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como nossa missionária falou. Ela estava passando por um momento de enfermidade, mas ela leu que está escrito que ela pode todas as coisas, pode ficar de pé, pode enxergar, pode vir para a igreja, pode glorificar, pode exaltar. Nós precisamos praticar a palavra, porque quando você começa a ouvir e a praticar, você deixa de ser marionete na mão do diabo. Porque quando você escuta a palavra de Deus, sabendo que é a verdade que liberta, porque está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela tem o poder de nos libertar de todo e qualquer tipo de amarra. Então, quando a gente escuta essa verdade, toda mentira que Satanás levanta contra a nossa vida, ela cai por terra. Mesmo que alguém se levante e diga assim, você é assim, você fez isso, se você não foi, não fez, se você não é, sabe o que é que você diz, Senhor? Tu és o justo juiz, está contigo. Porque o crente que conhece palavra, ele não vive querendo se justificar. Quem tem advogado não se cala. Quem tem advogado não fala, se cala. Não é? Quando você vai para uma audiência, está lá a pessoa que contratou o advogado é que vai. O meu cliente está isso, e nós temos um advogado, nós temos um justo juiz, que ele nos defende, que ele vê tudo porque eles são do nosso coração. Isso só nos dá essa certeza de agir assim quando conhecemos a palavra. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 14. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Deus é grande. E quando a gente lê esse livro de Atos e a gente começa a ver o quanto precisamos aprender para amadurecer, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Porque quando você começa a ler a palavra, você cresce na graça. Que tipo de graça é essa? Que faz com que você suporte o insuportável. Que tipo de graça é essa? Faz com que você persevere em meio às adversidades, porque a graça de Deus está sobre a tua vida.
A graça de Deus está sobre a tua casa. Talvez você diga, pastora, só tem eu pelejando. Mas a graça de Deus com você se torna a maioria. Amém? Então não deixe de acreditar que a graça do Senhor está sobre você. Atos capítulo 14. Na minha Bíblia diz assim o título: o Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição à volta a Antioquia. E quando a gente vê logo nesse título aqui, o Evangelho ele foi pregado em outros lugares, né? Em Icônio, Listra e Derbe. Teve sucesso e teve o que mais? Perseguição. Você não pense, por pregar a palavra você vai ter só sucesso. O sucesso vem de Deus e a perseguição vem para que a gente venha cada vez mais nos aprimorar, venhamos aprender a ser crente, venhamos testemunhar do Deus a qual pregamos. E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígio. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns era pelos judeus e outro pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o Evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhe. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto neles há, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Amém? Amém. Essa palavra, ela vai narrando. Se a gente tivesse assim um tempo bem grande para falar, um tempo bem maior, a gente ia ver com detalhe o que foi que Paulo, ele passou para poder testemunhar do Evangelho e, através dele, milagres, prodígios e maravilhas acontecerem. Mas para que isso tivesse acontecido, Paulo, ele renunciou às suas vontades para poder abraçar a vontade de Deus para a vida dele. E ele veio dizendo que ele saiu para pregar a palavra, mas tinha
no meio o povo incrédulo. É diferente de hoje? Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, estão agindo como incrédulos, porque deixaram de acreditar no Deus vivo. Deixaram de acreditar num Deus que transforma. Deixaram de acreditar num Deus que faz o impossível acontecer. O versículo 2 diz: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os âmbitos gentios. Por eles não acreditar, se sentiam incomodados pelo que Paulo estava pregando. Aí o que foi que começou a fazer? Paulo começou a falar mal de Paulo, começou a procurar alguma coisa para que as pessoas não acreditassem no que Paulo falava, mas estava no meio de onde? Do povo. É diferente hoje? Não é, não. Nós estamos vivendo tempos em que cada dia nós precisamos ter base bíblica para ter coragem de falar do Evangelho. Porque se você não tiver coragem de pregar a palavra, você vai ficar com medo de falar a palavra do que ela trata, porque ela trata com o nosso eu, com o nosso pecado, com nossa mentira, com nossa falsidade, com tudo aquilo que é alimentado dentro do nosso coração. E se você não tiver coragem, vai dizer: será que a minha pregação agradou? Você não tem que se preocupar se a sua pregação agradou a ninguém, não. Você tem que ter convicção do que você está falando e do que você está vivendo. E deixa o resto com o Senhor. Então você não tem que se preocupar. Se eu falar essa palavra, o povo não vai gostar. Paulo não estava preocupado com isso, não. Ele sabia de onde ele tinha saído. Ele sabia quem ele era. E o propósito de Paulo era onde chegar, ter mais discípulos. Era onde chegar, fazer discípulos para ir para outro lugar. Você imagine se a gente concebesse essa ideia. Eu vou mudar, eu vou pregar a palavra, eu vou viver o Evangelho, para que eu faça um discípulo aqui, esse discípulo vai fazer outro, eu vou ali, vou abrir outro lugar para fazer a obra, eu vou para ali, eu vou para lá, eu vou para lá. Imagine a quantidade de salvos que não teriam. Sabe o que está faltando em nós? É deixar de nos preocupar com as nossas coisas, para nos preocupar com as coisas do reino. Porque quanto mais a gente se preocupa com as nossas coisas... Mas, pastor, eu vou deixar de viver, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho isso. Deus sabe. Por isso que Deus te chamou. Deus sabe que você tem suas ocupações, mas Ele quer saber se você se dispõe para oferecer o seu melhor para Ele. Amém? Aí o versículo 3 diz assim: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho uma palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Ou seja, Paulo não se preocupava: se eu passar aqui mais de 10 minutos, as pessoas podem, assim, sabe, não gostar. Sabe o que é que Paulo fazia? Ele se detinha por muito tempo falando ousadamente, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele falava acerca do Senhor, o qual ele dava testemunho. Sabe por que as pessoas tinham vontade de ficar onde Paulo estava, os que estavam realmente convertidos? Porque sabia que aquilo que Paulo ele falava, ele vivia, ele pregava com intrepidez, com ousadia, e ele não tinha medo de chamar pecado pelo nome de pecado. Pecado é pecado e acabou. Nós não podemos, para poder agradar as pessoas, não é porque, sabe, se eu falar que isso aqui é pecado, pode ser que no próximo culto a igreja esvazie. A palavra de Deus, ela é para confrontar pecado. A palavra de Deus era para libertar um cativo e oprimido. A palavra de Deus é para dizer que ao doente fique são e ele fica curado. A palavra de Deus é para mim e para você dizer: olha, chegou salvação na tua casa. E Paulo não tinha medo. Uma das coisas que nós precisamos entender, que para pregar o Evangelho e viver o Evangelho, a gente não pode ter medo. Vai ter momentos que você vai ficar pensando: e se todos me abandonarem? Nenhum problema, Jesus está com você.
Mas se eu perder essa amizade porque eu estou falando a verdade, não tem problema. Quem vai perder, se você está vivendo o evangelho, pregando a palavra, você não está perdendo pelas pessoas que se afastam. Quem está perdendo é quem se afasta de você. Porque quando você está cheio do Espírito, quando você vive com ousadia do evangelho, quem chega perto é abençoado. Não tem para onde. É ou não é, Rosa? Quando você vive, mas pastor, eu não tenho nada. Mas aquele nada se faz um tudo dentro de você, de uma forma tão maravilhosa, que você, sem ter recurso financeiro, você abençoa a vida de quem está sem nada. É verdade. É o mistério de Deus. Aí você diz, eu vou ajudar com o quê? Você imagine uma pessoa que está cheia de dinheiro e está precisando de alguém que diga, Jesus te ama. Jesus tem a solução. Talvez aquela pessoa tenha o dinheiro para comprar todo tipo de remédio, mas não tem dinheiro para comprar cura. Aquela pessoa ela tem o dinheiro para comprar a melhor cama, o melhor colchão, mas não tem o dinheiro para dizer, sono, me dá aí meia hora de sono, me dá aí 2 horas de sono. Não, vai começar a tomar um antidepressivo, um remédio para dormir, que às vezes se faz necessário, mas que não fique um hábito na vida do cristão. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá saúde emocional. Eu acho que, pelo que Paulo passou, quando a gente começa a ler aqui detalhadamente, o que eu acredito, a Bíblia não relata não, eu acredito que o que mais Paulo orava era para ele ter saúde emocional, para suportar. Sabe por quê? Porque a saúde emocional, ela nos dá equilíbrio para viver o espiritual. Porque quando você se desestrutura emocionalmente, Satanás lhe ataca, lhe fragiliza, faz você recuar, faz você achar que você não é ninguém, faz você achar um coitadinho, mas quando você está bem emocionalmente, as palavras vão lá e você vai dizer, não vai me tocar, porque eu não estou assim, eu não sou isso que estão dizendo. Então você não vai ficar, eu não vou mais para a igreja porque eu acho que fulano não gosta de mim. Não fizeram isso comigo e não sei o que, não. Quando você está curado pelo poder da palavra, quando você é exortado, você volta para receber mais. Quando você é curado pela palavra, você vai dizer, daquela vez assim a pastora falou, fulano falou, não sei quem falou, naquele meu pecado que eu não contei para ninguém, então eu não vou mais para a igreja. Quem perde é quem não vem, porque deixa de ser liberto. A palavra de Deus, ela livra o cativo e o oprimido. Então Paulo, ele não tinha medo, ele se deteve por muito tempo, falava ousadamente, ele não falava, Paulo estava falando com toda a autoridade que o Espírito Santo enchia ele. E tinha muitas pessoas que acompanhavam, mas sabe qual era o que fazia motim? O que estava em pecado, o que não aceitava a palavra, o que não queria ouvir a palavra, aí se rebelava. Se rebelava. Por quê? Quando nós não aceitamos os nossos erros, a gente vai tentar criar pessoas para apoiar os nossos erros. Mas nós precisamos ter cuidado, quando você tem a convicção que está errando, encontrar alguém para apoiar o teu erro. Feliz daquele que tem um amigo que diz assim, eu te amo muito, mas esse seu comportamento não agrada a Deus. Nós precisamos ter esse tipo de amigo que tenha coragem para dizer, não é aquela palavra para diminuir, mas aquela palavra para dizer, olha, você está trilhando um caminho errado. E eu, por lhe amar, com o amor de Cristo, eu estou te exortando para que você chegue comigo à eternidade. Então Paulo, ele dava testemunho, falava ousadamente. E ele dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. Será que Paulo tinha intimidade com Deus? Ele falava ousadamente. As pessoas massacravam, tentavam fazer motim contra Paulo. Quanto mais pressionava, aí Paulo, tome poder, receba graça, receba cura, receba renovo, receba libertação, receba transformação. E o povo, ó. E se você vai vendo aqui adiante, fizeram um motim tão grande que Paulo teve, olha,
Depois que fez o que o Espírito Santo mandou fazer, foi para outro lugar. Ele não deixou de ser crente, não. Ele não ficou em casa, não. Ele não ficou murmurando, não. Ele não ficou, porque se for assim eu não trabalho. A gente tem que trabalhar para o Senhor. E quando chega na hora que Ele confronta, às vezes a gente pensa que está abafando para Deus. Mas olha, Deus conhece o som do nosso coração. Aí às vezes a gente pensa assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor diz, mas tem algo lá dentro que você ainda não permitiu eu tirar. Mas tem algo lá dentro que você nem sequer percebeu que eu já dei conta. E Paulo falava disso. Paulo devia ter muitos inimigos, não? Como a Bíblia relata que ele tinha. Onde chegava, Paulo saía corrido. Como é que pode a pessoa ir pregar o evangelho e sair corrido? Porque a verdade incomoda quem vive na mentira. Simples assim. A verdade, ela incomoda a ponto de você ser rejeitado por querer o bem das pessoas. Então, quando você começa a falar a verdade, você tem que pedir, Senhor, cinja meus ombros. Porque eu quero falar com ousadia, eu quero falar com intrepidez, eu quero que o evangelho viva dentro de mim de tal forma que quando eu fale, as pessoas olhem para mim e digam, aquele ali é imitador de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi da vontade de Deus que a pregação do evangelho fosse acompanhada por sinais miraculosos para confirmar a veracidade do evangelho. Olha o que é que Deus fazia com Paulo. As pessoas tentando tirar Paulo, tentando crucificar Paulo e a equipe que andava com ele. Aí o Senhor diz, olha Paulo, se preocupa não. Eu vou te usar para fazer prodígio no meio daquele povo ali, ó, que faz motim contra você, que faz motim ali onde você está pregando a palavra. Eu vou te usar. E sabe qual vai ser a evidência de que eu estou na tua vida, Paulo? É os sinais e as maravilhas que Paulo por onde passava deixava. Por que não está acontecendo com a gente hoje? Porque está faltando uma conexão maior com os céus. E dessa maneira o Senhor cooperava com o seu povo e dava testemunho da veracidade da mensagem do Evangelho. O Evangelho verdadeiramente falado, o Evangelho puro, sem fantasia, o Evangelho da Bíblia, ele traz transformação para quem quer ser transformado. Quando é um evangelho que agrada, é um evangelho de momento que é pregado. Aí as pessoas se levantam, choram, caem e não sei o quê. E podem até falar em mistério, rodar, mas a transformação da vida, cadê? A evidência do evangelho na minha vida é a transformação quando ninguém está me vendo. A transformação verdadeira, ela vem quando ninguém está olhando para você. Quando ninguém está percebendo que você está fazendo. É naquele momento que você tem a oportunidade de fazer errado e você não faz porque tem o temor de Cristo. Então, semelhante confirmação da graça de Deus com sinais e prodígios não é menos necessário hoje. À medida que enfrentamos os tempos difíceis dos últimos dias, se faz necessário que o Evangelho do Senhor ele venha a ser observado através das nossas ações, para que as pessoas olhem e queiram acreditar, queiram servir no Deus a qual servimos. E lá no versículo 4, diz assim, e dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Né? Sempre tinha aquela divisão, esse meu grupo é melhor e esse meu grupo não tem. Para servir ao Senhor não tem dois grupos, é um só, porque tem um só céu. Não pode. Dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, quando tem dois grupos, tem motivação para haver divisão, discórdia e muita coisa negativa acontecer. Então, naquele meio do povo ali, de Paulo, estava dividida a multidão. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultares e apedrejarem. Olha para aí como Paulo era corajoso.
no meio do povo, que ele estava pregando a palavra, que ele estava abençoando com a palavra, que ele estava ministrando a palavra, aquele povo começou a fazer motim, insultar e apedrejar. Se Paulo não fosse um crente verdadeiro, ia dizer como é. Que quando eu era Saulo, não acontecia isso. Agora eu transformado, eu estou sendo apedrejado. Então tudo que você e eu passar por amor ao Evangelho é para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E muitas vezes nós não queremos passar. Ah, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, está acontecendo. Não, Deus está vendo o que está no teu coração. Você vai continuar servindo quando está tudo bom. Amém. E quando as coisas não estiverem do jeito que você quer? Vai continuar adorando? Vai continuar dizendo que Jesus é bom? Você vai continuar vindo para a igreja terça, quinta, domingo, consagração, Santa Ceia? Ou você vai falar do amor de Jesus lá fora? Você vai dar testemunho no seu trabalho dentro da sua casa? Ou só quando as coisas estiverem favoráveis para você? Paulo, ele não estava nem aí. Aí quando ele soube que estava acontecendo isso, eles fugiram para Listra, a Derbe, cidade da Licaônia, e para a província circunvizinha. Ou seja, Paulo não se deixava intimidar pelo que as pessoas tentavam fazer contra a vida dele. Ah, já fiz aqui, não quer aqui no Evangelho? Peraí, ali tem um povo que quer. Ah, não está querendo ouvir aqui não. Esse povo eu já preguei a palavra, esse povo eu já exaltei, não quer não? Tem um povo ali que quer. Sempre tem alguém que tem a necessidade de ouvir a palavra. Tem aqueles que já parece que estão cheios, não precisam mais. E tem aqueles que têm sede e conta comigo e com você. Às vezes a gente fica perdendo tempo, né, com as mesmas pessoas, falando as mesmas coisas. E lá fora tem alguém sedento para ouvir a palavra. Às vezes a gente fica rodeando em círculo, falando, não faz assim. Jesus tem um caminho para você, Jesus tem isso. Mas as pessoas se sentem ofendidas. Aí às vezes a gente fica na mesma tecla, pastora, a mesma coisa é o amor de Cristo derramado no nosso coração que faz a gente dizer, eu falo a mesma coisa porque eu não quero que você se perca. Eu falo a mesma coisa porque eu vejo você lá na frente. Eu falo a mesma coisa porque eu não vejo você aqui com as suas falhas, eu vejo você transbordando de poder lá na frente. E Paulo fazia isso. Aí quando acochavam Paulo demais, Paulo, peraí, vamos embora meu grupo. Aí às vezes a gente se desgasta muito. Se desgasta e parece que entra no ouvido e sai no outro. Ali tinha gente assim. Paulo pregava, aí foi o que ele fez. Ele foi para outra província e ali pregava o Evangelho. Nunca vai faltar lugar nem pessoas para ouvir o que eu e você temos aprendido de Cristo. Às vezes a gente fica querendo escolher. Eu vou ali porque eu acho que aquele povo vai ouvir. Você pode pregar a palavra para uma pessoa que você nem espera que está precisando tanto. E de repente aquela pessoa se converte. E às vezes você fica batendo na mesma tecla. A pessoa já aceitou Jesus, mas não se converteu. Aí fica ali, olha, não faça isso não. Olhe para cá. Aí, sabe o que a gente deduz isso? É falta de leitura da palavra e falta de comunhão. Por quê? Quem tem comunhão com o Espírito Santo não afronta o povo de Deus. Quem tem comunhão com o Espírito Santo quer somar. Quem tem comunhão com o Espírito Santo vive sempre dizendo, conte comigo. Porque eu estou alistado nesse exército de vencedores, mais que vencedores. Amém? Então, Paulo, ele tinha uma percepção. Quando ele foi sair para pregar o Evangelho, aí ele passou em um lugar que tinha alguém que estava coxo. Um homem que estava coxo. E Paulo percebeu naquele homem que ele tinha fé para ser curado. E Paulo, ele repartiu o que estava com ele. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Quem quer milagre, escuta a palavra e observa. Levanta-te, vou ficar na posição. Sabe o que é esse levanta-te? É dizer, pare de estar andando feito um aleijado porque Deus te curou. Pare de andar mendigando tudo que você vive mendigando porque você já está. Tudo que Deus já proporcionou, você já tem. Você não precisa estar mendigando a atenção de ninguém, porque a atenção maior vem do céu e você já tem.
Paulo estava dizendo, olha, para aquele coxo que estava ali esperando que alguém passasse e levasse a cura. Levanta-te, te apruma nos teus pés, trazendo para a nossa vida espiritual, olha, te levanta, se apruma, para desse mimimi, para de viver um evangelho com manha, para de querer, sabe, fazer as coisas do teu jeito, te apruma, porque Deus vai fazer você andar a passos largos para pegar a palavra dele. Glória a Deus. Então Paulo mandou ele se levantar e ele saltou e andou. Sabe por quê? Porque quando disse Paulo levanta, ele disse, é para mim a palavra. Pegou a palavra. Muitas vezes a gente escuta uma palavra na igreja que o nosso erro, o nosso pecado, ele é confrontado. Sabe a primeira coisa que a gente faz? Um biquinho. Não é para mim não. É para Lucas. É para Alberto. É para Érica, é para fulano. Mas desde que a palavra, quem está mais precisando sou eu. Mas a gente tem um poder de observar o que o outro precisa e esquece o que a gente precisa. Amém? Então, quando você ouvir uma palavra que você não gosta, vá mastigando essa palavra para casa. Senhor, por que aquela palavra? Não foi para mim. Se eu não estou ali naquela palavra, Senhor, de exortação, me ajude para que eu não chegue para pedir, para precisar desta palavra. Senhor, me ajuda, porque a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não... Então eu tenho que cuidar da minha salvação. Ninguém pode cuidar. Érica não pode cuidar pelos filhos dela. Rosa não pode, eu não posso, irmã Érica não pode. Nenhuma mãe pode cuidar da salvação dos seus filhos. Nenhum marido pode fazer pela esposa. A esposa não pode fazer pelo marido. Nós temos que cuidar de nós, da nossa salvação. Salvação é individual. Você tem que cuidar da sua salvação. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram os deuses. Veja só, é porque não vai dar tempo mais falar sobre isso. Eles viram tanto prodígio que achou que Paulo era um dos deuses que ele adorava, né? E começou a querer botar um nome em Júpiter, Barnabé e Mercúrio a Paulo. Eles não entendiam que aquilo que acontecia através de Paulo era o poder de Deus. Porque eles estavam acostumados a adorar deuses. E o poder de Deus, quando ele chega, tem muita gente que não entende. O poder de Deus, ele vem de uma maneira, muitas vezes, tão devagar, tão sutil, e a gente não está percebendo. O poder de Deus sobre a nossa vida, a maior ênfase que a gente dá ao poder de Deus é quando a gente sai impactado pela palavra e dizer, Pai, verdadeiramente o Senhor falou comigo. E eu me envergonho daquilo que eu estava fazendo. E eu não quero ser mais esse crente que eu estava sendo até hoje. Esse é o poder de Deus que traz transformação. Então, Paulo, quando juntou aquele povo, né, que começou a chamar ele de Júpiter, Barnabé de Júpiter e Mercúrio Paulo, né, como se fosse Deus. Aí ele pegou, juntou o povo, e Paulo chegou ali no meio daquele povo, né, que estavam vendo o milagre de Deus acontecer. Não foi fora não, era o povo que estava acostumado a ver o que Deus estava fazendo, né? Então ele chegou ali no meio do povo, ele rasgou, gente, será que vocês perderam, eu estou dizendo com as minhas palavras, perderam a sensibilidade espiritual para entender que quem está fazendo é Deus? E hoje estamos vivendo um tempo assim, que Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está agindo, e as pessoas perderam a percepção espiritual da coisa. Aí ele começou a falar para o povo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que quanto há neles. Ou seja, Paulo chamou aquele povo ali, por que é que você está fazendo? Quando você está falando contra mim, que eu estou pregando a palavra, você está indo de encontro a Deus. Quando você trabalha contra a obra, você vai de encontro a Deus. Quando você trabalha contra um pequenino da casa do Senhor, você está trabalhando contra Deus.
Muitas vezes as pessoas se equivocam quando falam assim, não toquei no meus ungidos. Não é só um pastor, não. Você é ungido do Senhor. Quando alguém toca em você, toca em Deus. Você precisa se posicionar como ungido de Deus. Eu fui escolhida, eu sou geração eleita. E não permita que as pessoas lhe faltem com respeito. Olha aí. Varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Olha, eu sou humano igual a você, só que eu escolhi agradar a Deus. E você está desagradando quando vem contra mim. Ele estava falando isso. E vos anunciar. Aí ele está dizendo, olha, sabe o que eu estou anunciando para você? Que você se converta dessa sua vaidade. Para você conhecer ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar. E tudo o quanto há neles. O qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. As pessoas parecem que têm esquecido o que Deus tinha feito. Olha, veja aí o que foi que Ele fez por você. E você se converta de verdade ao Deus vivo que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Então, começa a se lembrar que o Senhor te abençoou, te beneficiou, dando chuva, dando tempo frutífero, enchendo de mantimento e alegria no coração. Não permita que o adversário da sua alma roube a alegria de você servir a Jesus. Servir a Jesus não é sinônimo de você todo dia estar assim. Hoje não tem nenhum problema, vai ter. Mas a palavra de Deus é assim, olha, no mundo tereis aflição. Mas tem o quê? Não vamos deixar de ter problema, não. A gente não pode perder o bom ânimo de adorar o Senhor, dizer que Ele é bom, dizer que Ele está fazendo, Ele faz prodígio e maravilha. E nós somos porta-voz dos céus, nós somos porta-voz de Deus, nós não podemos abrir mão. Ah, pastora, mas quando eu tento fazer a obra, as pessoas se levantam contra mim. Não tem problema, continua fazendo, porque quem te chamou se responsabiliza. Ah, pastora, parece que quando eu começo a levar a Bíblia a sério, eu começo a ter inimigo. Não, eles só estão dizendo quem são, porque até então você não sabia. Quando a gente começa a ler a palavra, a gente vai olhando para a gente começa a ser seleto nas nossas amizades. A gente começa a ter a percepção, esta amizade não me leva para junto do céu. Se eu não puder fazer com que essa pessoa melhore, se eu não puder dar um bom testemunho, eu não vou deixar que ele me converta para o mundo. Sabe o que está acontecendo muito hoje em dia? É muito crente aliançado com as coisas do mundo, e no lugar de fazer a diferença lá fora, o povo do mundo está levando os crentes para fazer o que eles querem lá fora. E nós precisamos ter a ousadia de dizer, não, eu conheço a palavra e eu sou livre para escolher não pecar. Eu sou livre para, em meio às adversidades, eu continuar adorando. Eu sou livre para escolher enquanto todo mundo faz. Mas você está no mundo, você não faz parte dele, você faz parte da geração que vai morar no céu. Portanto, você não pode fazer o que todo mundo faz. Mas tem nada não, é besteira. Não tem dois céus para os certos que querem morar no céu, nem um céu para aqueles que não tem nada não, nem aqueles que continuam sabendo o que é certo e faz errado. Só tem um céu. E só entra lá quem é santo. Então que a gente aprenda a pedir ao Senhor a cada dia que a gente possa aprumar os nossos pés e falar com ousadia. Tenha medo não de falar a verdade. Não tenha medo não de pregar o Evangelho e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Você é portador dos céus e não se preocupe não. Se a palavra que você está dizendo está machucando, é porque está fazendo efeito. Mas quando você der uma palavra que todo mundo aplaudir, der tapinha nas suas costas, vá botar o joelho no chão. Porque tem alguma coisa. A palavra que vem do trono da graça, a gente vai para casa e dizer, Senhor, eu estava naquela situação que foi falado lá, na igreja, ou numa pregação, através do rádio, seja lá, se você tiver,
Percepção espiritual. Você vai dizer aquela palavra foi para mim. Sabe que muitas vezes, muita gente está indo em busca de multidões. Nós estamos procurando, como o Senhor está procurando a nós, o Deus vivo, que transforma o ser humano de dentro para fora. Não é aquela mudança das pessoas olhar e achar que a gente é crente, não, é o nosso comportamento, são as nossas palavras, o nosso pensamento, o nosso modo de falar faz a diferença. Então que a gente venha orar, pedir ao Senhor, Pai, que eu possa ser exemplo por onde eu passar. Amém? Vamos ficar de pé? Agradecer ao Senhor. Para que cada dia possamos estar ousados, assim como Paulo não teve medo de falar a palavra. Que a gente não procure imitar quem está fazendo alguma coisa, que a gente queira viver a essência de Cristo que está em nós de forma natural. Você não precisa fazer coisas mirabolantes para as pessoas verem que Cristo está em você. O que é que você precisa? O que nós precisamos é fazer com que a essência de Cristo perfume o ambiente onde a gente chega. Que as nossas palavras possam deixar transparecer que Cristo vive em nós, que somos nova criatura em Cristo Jesus, que já não vive mais nós, mas Ele vive dentro de nós. Amém? Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por esta rica oportunidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos manter de pé. Nos ajuda, Pai, em uma geração, Pai, corrompida do jeito que está. Nos ajuda a permanecer sendo fiel a Ti, falando a verdade da Tua palavra, a verdade que liberta, a verdade que solta os encarcerados, que cura os enfermos, que trata as feridas, Pai. Nos ajude a permanecer, Pai, a falar do Teu amor, Pai, com ousadia e com intrepidez. E que através de nós, Pai, prodígios e maravilhas venham acontecer, como no tempo de Paulo, Pai. Senhor, que haja um renovo, Pai, nas nossas vidas espirituais. Mas para que isso aconteça, tem que ter arrependimento, Pai. Tem que ter, Pai, arrependimento para que possamos viver em novidade de vida. Senhor, não queremos ser mais um taxado de uma pessoa evangélica ou um crente. Queremos ser, Pai, conhecido por Ti, como Teu filho, como filho amado, como uma pessoa transformada pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, olhar para dentro de nós e a reconhecer onde precisamos mudar, Pai. Que possamos ser bons exemplos, Pai, onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés. Nos despede em paz. Nos leva, Pai, em paz. Nos faz, Senhor, dormir um sono de paz e tranquilidade, o sono do justo, Pai. Ó Deus amado, toma os nossos familiares nas Tuas mãos, Pai. Senhor, toma as nossas dificuldades, Pai. Entregamos e descansamos em Ti, Pai. Porque aquilo que não podemos fazer, o Senhor faz. Senhor, nos dá estratégia. Nos ajuda a permanecer fiel a Ti, Pai, até o dia de encontrarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém.